nação santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Oitavário do Sagrado Coração de Jesus. Sétimo dia. O Sagrado Coração de Jesus e a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queridos irmãos, o Sagrado Coração de Jesus e a oração. As leituras de hoje nos permitem entrar diretamente na meditação, que terá 3 partes. O que Nosso Senhor fez relativo à oração, e nesse caso nós vamos olhar como era a oração de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele ensinou, ou seja, o que Ele disse a respeito da oração, e vamos nos concentrar evidentemente no Evangelho que acabamos de ouvir, e o que Ele espera de nós em relação à oração. É claro que nós teríamos muitas coisas a dizer a respeito de tudo isso. Nós vamos pegar aquelas mais necessárias para o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos meditando o coração de Jesus e muito mais do que nós o acompanhando nesses dias. Ele está nos acompanhando mais de perto, desde o ventre puríssimo de Maria, depois da anunciação do anjo Gabriel. Pois bem, o ventre puríssimo de Nossa Senhora era uma fornalha de oração. A casinha de Nazaré era um santuário de oração, nos horários fixados, nas meditações, nos diálogos amorosos, inclusive nos trabalhos de cada dia. No tocante à oração, Jesus não era apenas um bom judeu, mas um judeu perfeito e exemplar. Pois tudo que tocava a vida de oração desse povo, o povo de Deus, Ele, Nosso Senhor, o fazia de um modo mais excelente e mais puro. Os 30 anos que ele viveu ocultamente e que o prepararam para aqueles 3 anos de ministério público foram transpassados pelo fogo da oração, a sós, em família, na sinagoga. Os 3 anos de ministério público de Nosso Senhor estão, como padre agora sustentado por esse púlpito, foram sustentados por 30 anos de oração, né? Isso já é um grande exemplo para nós. Todavia, a oração que brota do coração de Jesus traz algo novo. Ela não é apenas uma herança religiosa ou um mero ato de piedade. Então nós precisamos contemplar o seu ministério público, isso é, o seu testemunho de oração associado às suas palavras, para podermos atingir a fonte da oração, que é o seu Sagrado Coração. Já nos primórdios da manifestação pública de Nosso Senhor a Israel, se dá um grande retiro de oração e jejum. Parece que Nosso Senhor está nos dizendo, olha, por mais que você reze, não basta, reza mais. Olhem para mim.
E eu estou gostando muito do nosso colega que está lá no comando, que toda vez que a gente não combinou, toda vez que eu estou falando do Sagrado Coração de Jesus, ele está dando um close aqui no coração de Jesus. Isso aí, pode continuar, porque é diante dele. Ali está o nosso modelo, é ali que está o nosso divino mestre. Nesses primórdios do ministério público, onde nós contamos Nosso Senhor num grande retiro de oração, inclusive, e desde já, se lhe apresenta alguém não muito agradável, mas que lá está, o tentador. Como que a providência divina, permitindo aquilo, a nos fazer ver aquilo que o catecismo nos ensina com tanto brilho. A oração é um combate. E ainda naquele mesmo intenso retiro que nós vamos ver, preparação, pedido, descanso, louvor a Deus. E o fogo que mantém a oração acesa e abrasada é o amor de Deus, que Jesus veio revelar em relação a nós, mas também em relação ao próprio Deus, cuja essência nós já vimos é o amor. Aliás, a meditação de amanhã, o amor do coração de Jesus. Nós não temos acesso ao conteúdo das orações de Nosso Senhor, quando ele se retirava para rezar, por se tratar, evidentemente, da relação intratrinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que nós conhecemos são aqueles dardos inflamados que eram lançados em alta voz do seu Sagrado Coração ao Pai do céu, e a oração sacerdotal feita no cenáculo. Uma oração tão abrasada que ficou de tal modo impregnada na mente dos apóstolos que São João transcreveu para nós. A oração ficou gravada, ficou marcada ali. O que nós sabemos bem, lendo os evangelhos, é a frequência com que rezava Nosso Senhor e os momentos que escolhia para se dedicar à oração. À noite, madrugada, após a fadiga do apostolado no deserto, antes de uma ação muito importante, como que a nos dizer que todo tempo é ocasião para rezar. E sabemos também da intensidade, e aqui nós devemos nos firmar e pedir a virtude da contemplação, a intensidade com a qual Nosso Senhor rezava, ao ponto de provocar nos discípulos, dentre as quais a mais bela foi o pedido que lhe fizeram. E talvez, o pedido mais belo que os discípulos possam ter feito a Nosso Senhor até então. Mestre, ensina-nos a rezar. A fonte de tudo está na oração, o começo e o fim. Nós podemos mentalizar na hora que os discípulos dizem isso para Nosso Senhor, imaginar o semblante de Nosso Senhor era perfeito, né? Tudo que vinha do interior, não tinha... Era tudo tão sereno, tão límpido em Nosso Senhor, que nós podemos imaginar a alegria, como brilhou a sagrada face de Nosso Senhor quando os discípulos pediram: Mestre, ensina-nos a rezar. Não que eles não soubessem. Tá? Nós não devemos esquecer que os discípulos não eram ignorantes e muito menos alheios às práticas de oração. Eles eram homens religiosos e piedosos. O que nos deixa entender que o que eles pedem para Nosso Senhor, eles pedem em razão da novidade com a qual a oração de Jesus se apresenta diante deles.
Ou seja, o modo como Jesus se dedicava, se entregava à oração, não só lhes causava impacto, estupor, maravilhamento, mas atraía os seus corações, como o ímã ao ferro. Ensina-nos a rezar. Por isso nós podemos imaginar Jesus dando aquele sorriso de alegria, satisfação e regozijo. E aí, claro que nós estamos falando da fonte da oração, o Filho rezando ao Pai eterno. Mas à medida que nós o imitamos, nós também começamos a exercer esse poder de atração a quem está perto de nós. Por isso ele é o verdadeiro educador. Aí nós nos deparamos com a oração do Senhor, a oração dominical, o Pai Nosso, tirada dos tesouros do coração de Jesus para nós. Uma vez que a oração sacerdotal, ela vai tocar mais diretamente aos sacerdotes. E aí, no Pai Nosso, que é a oração perfeita, não só porque saiu dos lábios de Nosso Senhor, mas porque a tudo que nós devemos pedir e desejar, e a tudo que Deus deseja nos conceder nesta oração. Tão pequeno, tão simples, tão catequética, que uma criança na tenra idade já é capaz de aprender de cor e que nós vamos levar para o resto das nossas vidas. Que o nome de Deus seja santificado, que o reino de Deus venha a nós, aconteça, e que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Então, 3 pedidos que nós devemos fazer em relação a Deus e a nós, em relação a Deus. E os 4 pedidos em relação a nós, em nós mesmos, mas também com relação ao nosso próximo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vejam como que a ordem da oração de Nosso Senhor nem poderia, né? Seria um absurdo, mas para a gente entender como é que o tempo que a gente vive é absurdo mesmo. Nosso Senhor não é materialista por nada. O que Ele está mandando a gente pedir na oração perfeita está tudo no plano sobrenatural. Como dizer para a gente, olha, vocês foram criados para algo muito maior. Ele já tinha dito isso no começo do sermão. Olhem bem, vocês veem o passarinho plantar, comer, vocês veem o lírio tecer, a roupa que veste, andar na moda? Não, tem alguém que cuida deles, é Deus. Olha, se Deus cuida de um modo tão delicado dessas pobres avezinhas e dessas flores, são belíssimas, são talvez o lírio depois da rosa seja mais bela e perfumada das flores, mas no outro dia está seco, é jogado fora. Vocês acham que Deus não vai cuidar de vocês? Que Deus não está cuidando de vocês? Que Ele não está pensando na necessidade de vocês? Então, ouçam bem, desejem aquilo que não vai passar, aquilo que é perene, aquilo que inclusive vai ordenar a vida de vocês, para o que Deus colocou vocês aqui na terra. As coisas sobrenaturais, as coisas de Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão da padaria, não é o arroz e feijão, também, que Ele vai mandar, como manda para o passarinho. A verdade é essa, né? É claro que Ele vai mandar dando saúde para trabalhar, dando disposição, etc, 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 né? Porque para nós Ele deu essa capacidade. Mas esse pão é a palavra, esse pão é a doutrina, esse pão é o santíssimo sacramento por excelência que nós devemos desejar. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão, a graça do perdão, meu Deus do céu. Depois do pecado original, a nossa vida em relação a essa palavra ficou muito complicada. A gente precisa pedir,
Sem o auxílio da graça nós não somos nada, né? E se a gente não se dispor a perdoar mesmo para valer, né? A gente tinha que dar umas engasgadas para rezar o Pai Nosso, né? Padre, é tão difícil, eu sei, mas é nessa hora que a gente tem que olhar para Nosso Senhor, olhar para Nossa Senhora e, nossa, será que eu estou sofrendo mais do que eles? Será que eu fui ferido? Será que eu fui agredido, magoado, injuriado mais do que eles? Né? Se eu fui, aí eu tenho o direito de reclamar alguma coisa. Né? Mas a gente sabe que não. E não nos deixes cair em tentação. Significa que a gente vai ficar livre. Até porque Deus Nosso Senhor é tão bondoso. E claro, mas livra-nos do mal. Né? Onde está a bondade de Deus? Em nos dar graças para, mesmo sendo surpreendidos pela tentação, uns mais, outros menos, uns de tantas formas, por mais, enfim, todos nós, não há ninguém, exceto nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Aliás, o demônio teve a ousadia de se aproximar de Nosso Senhor, né? E ali Nosso Senhor venceu em nosso nome para dizer, olha, quem está comigo vai vencer. E na bondade de Deus nós vemos isso, né? Que o Padre Gabriele Amorte dizia que o demônio é lascimia di Dio, é o macaquinho de Deus. Ele pensa que ele está por cima, mas na verdade Deus está usando ele para nos santificar. Por isso que a gente não devia desanimar, cair em desespero, em medo e pavor. Deus está no controle de tudo. Deus tem um plano superior a tudo isso que está acontecendo. E nos voltar imediatamente para Ele e dizer, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Por fim, porque não é aí que para a vida de oração de Nosso Senhor, o seu exemplo, são inesgotáveis os ensinamentos de Nosso Senhor com a sua vida. O caminho da via sacra, que será banhado em suor e sangue e toda espécie de sofrimento que nós podemos imaginar. Mas também aquele caminho foi banhado de oração por nós, e inclusive pelos seus algozes, dentre os quais alguns se converteram, desde o ladrão crucificado ao seu lado até o soldado que o traspassou com a lança. Por que se converteram? Porque ali Nosso Senhor estava rezando pelos seus algozes, porque ali Nossa Senhora estava rezando pelos algozes do seu filho, porque agora nesse momento Nosso Senhor está rezando por mim, está rezando por você, porque agora nesse momento Nossa Senhora está rezando por mim, está rezando por você. E uma vez Nosso Senhor tendo entrado no santuário do céu, se você perceber, o Sagrado Coração de Jesus é o Cristo vivo e ressuscitado para sempre. As chagas estão nas mãos de Nosso Senhor. É o ressuscitado que ali está, que entrou no mais alto dos céus com a nossa humanidade. É o sumo e eterno sacerdote que intercede sem cessar por nós junto do trono da majestade divina. A gente teria que ter vergonha de se sentir derrotado em alguns momentos da nossa vida. Por isso São Paulo diz, do fundo de sua alma, e certamente tendo contemplado também as maravilhas do coração de Jesus, que nele nós somos mais que vencedores. E o que ele deseja de nós, ao nos apontar o seu coração como fonte de oração? 5 coisas pelo menos. Que o peçamos tudo que temos necessidade,
E ele já nos disse, já nos deu a oração infalível, está ali. Tudo que nós precisamos e que Deus, mais do que nós, quer nos dar. Nosso Senhor pede que sejamos constantes. Constantes. Isso significa rezar sempre, sem desanimar. Com gosto e sem gosto também. Tá? Mas eu quero ter gosto. Não vai ter, tem dia que você não vai ter, tem semana que você não vai ter, tem mês que você não vai ter. É assim, é assim. Quando fica doente, você não tem gosto para comer, para beber, você não quer, tem gosto. Não precisa ter gosto para rezar, não, tem que rezar. Tem que rezar. Isso é ser constante. Né? Nosso Senhor quer que nós confiemos nele. Confiemos nele. Mesmo no meio das controvérsias, das adversidades da vida, Deus está conduzindo todas as coisas. Né? Aquela jaculatória bonita, Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Eu tenho confiança em vós. Pode passar um furacão em volta da minha cabeça. Né? Você está tremendo por dentro, porque isso acontece, isso é humano, mas você diz, Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Né? O que Ele deseja de nós? Que rezemos com fervor. Com fervor. E aí faz bem a gente de vez em quando pedir para Nossa Senhora assim, minha mãe, dai-me uma centelha do fogo do vosso coração. Porque se depender de nós, o fervor falta, né? Mas não pode faltar. E agora, o que eu faço? Pede o fogo para quem tem. E quem quer dar? Pede, minha mãe, uma centelha. Uma centelha basta. Uma centelha do vosso coração. E por fim, que combatamos o bom combate da oração. Para aqueles que perseveram na oração, só há um modo de sair dela. Vencedores. E ponto final. Só que eu disse, o coração de Jesus não é por nada materialista, né? A gente não pode... Alguns sabores de vitória ele vai permitir que a gente veja aqui, mas a gente vai ver do lado de lá. Aqui é fé. Aqui é esperança. Aqui é caridade. Que Nossa Senhora nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.